Bem, pessoal, continuamos com as nossas aulas de antropologia e hoje vamos tratar de um assunto sobre cultura. Nós já falamos aqui nas nossas aulas sobre cultura e hoje a gente retoma essa temática, mas retoma a temática para discutir a cultura como um direito, como algo que deve ser destinado, preservado, colaborado, incentivado, realizado por todos os poderes, sejam eles poderes da representação política ou não, né? Já que não apenas podemos fazer cultura a partir dos poderes instituídos, mas das instituições que também têm ali o dever de promover a cultura. Então, o tema da aula de hoje, da próxima semana, estou dividindo esse texto em duas aulas, o tema é a cultura como direito, um direito que todos nós temos e que, inclusive, como vocês vão ver, está garantido. O que é que nós vamos abordar e, especialmente, o que é que o texto aborda? O texto não é da Natália Morato Fernandes. Veja, o texto aborda sobre política cultural, expressa pela concepção de cidadania cultural, faz uma retrospectiva das conquistas dos direitos civis, políticos e sociais e sua trajetória rumo à cidadania, aborda a relação entre cultura e política no Brasil, também aborda a relação entre cultura e a administração. Aí a gente vê essa questão das políticas governamentais e os agentes de governo que, em tese, poderão ou não contribuir com o incentivo e a promoção da cultura. A cultura como um direito e o próprio conceito do que é uma política cultural e para que serve a política cultural num país, numa cidade e num estado. Então, é bem isso que esse texto vai tratar. A autora, ela tem, né, uma preferência teórica por autores da Escola de Frankfurt, que são autores importantes quando discutem a ideia e o conceito de indústria cultural, e termina o seu texto, que é uma discussão que a gente vai fazer na semana que vem, com a Marilena Chaui, que teve uma experiência no governo do Partido dos Trabalhadores, quando a prefeita lá de São Paulo era Luísa Erundina, e Marilena Chaui foi convidada para integrar lá a equipe que ia tratar, né, da política cultural do governo, e tem alguns dados e alguns elementos e algumas reflexões que ela faz, relembrando essa passagem dela pelo governo e nos dando também luz para que, né, as políticas culturais elas possam ser implementadas e que a gente não deixe que o mercado transforme todo dia os nossos símbolos culturais em mercadoria, já que tudo isso vem sendo, né, transformado e nada, neste caso, escapa ao mercado, que é uma reflexão importante que esse texto traz quando ele vai tratar da administração da política cultural e como essa política cultural ela pode ser abrangente. A discussão, portanto, é essa. Comecemos pelos direitos de liberdade até chegarmos nos chamados direitos culturais. Norbert Bobbio é um autor da ciência política que ele vai dizer o seguinte: a afirmação dos direitos do homem, antes puramente doutrinal, no pensamento justnaturalista e depois prático-política nas declarações de fim do século XVIII, vão, neste caso, representar uma inversão radical na história secular
da moral, da ética e da própria história, neste caso do direito. Então, a afirmação dos direitos dos homens marca, de certa forma, uma mudança no tratamento que vai se dar e na própria compreensão que vai se dar entre o que é antes do direito, que são os deveres, e o que é depois do direito, demarcado pela norma, especialmente pela norma constitucionalizada. Veja, com essa afirmação, o autor pretende destacar que em todos os períodos anteriores às declarações do século XVIII, aí nós vamos ter duas declarações importantes, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, naquele ano da Revolução Francesa, 1789. Nestas declarações, percebam bem, havia um primado dos deveres sobre o direito. Portanto, como vai dizer aqui o autor para a gente, os deveres, eles vão vir antes. Ou seja, os códigos morais ou jurídicos de todos os tempos são compostos essencialmente de normas imperativas, positivas ou negativas de comando e proibições. Quando eu vejo essa citação aqui de Bobbio, eu lembro de uma discussão que nós tivemos em filosofia geral, na disciplina que eu dei para vocês, naquele texto de ética e moral, quando o autor apresentava e contextualizava o direito positivo e o direito subjetivo, ou o que ele chamou de consciência subjetiva e consciência objetiva. Ele nos disse que a consciência subjetiva, em relação à moral, ela é anterior às leis, ela é anterior ao direito. E a consciência positiva, ou a consciência objetiva, é encarnada na lei, ou é resultado da lei, e resultado, nesse caso, não do cúmplice. O que vai ter ali, nesse caso de comum, mas especialmente no sistema legislativo, é que essas normas, elas são imperativas. É a ideia, como nós já tratamos aqui em outras ocasiões, a ideia de se é lei, se cumpre. Neste caso, cumpra-se. A autora diz que reconhece-se a correlação entre deveres e direitos, um não pode existir sem o outro, mas as obrigações, o compromisso social, claro que, em tese, eles sempre vinham antes do direito. Especialmente porque as obrigações, os nossos deveres, eles são, em tese, passados para nós antes que a gente tenha consciência da norma. Desde lá na nossa casa, com a nossa família, os nossos pais nos orientam e nos dizem o que é certo e o que é errado. Então, antes do direito, claro que essas normas, elas existem e existiam. Para que ocorresse a virada nesta correlação, era necessário que outra inversão acontecesse, que o problema começasse a ser observado não mais apenas do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista do indivíduo. E isso acontece especialmente naquela criação das ciências humanas, quando elas vão individualizando os atos e vão procurando encontrar nos atos os atenuantes, ou os motivos que fazem com que os atos, neste caso, aconteçam, especialmente a partir do século XVIII. Veja, continuando aí com o nosso cientista político, o nosso pensador político, Norbert Bobbio. A doutrina dos direitos naturais pressupõe uma concepção individualista da sociedade e, portanto, do Estado, continuamente em conflito com a bem mais sólida e antiga concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo e o todo está acima das partes. Vocês também lembram desta explicação? Quando a gente tratou de ética na antiguidade, quando eu falava para vocês
né, que uma das características do mundo antigo, do mundo clássico, em se tratando da ética, era o primado do todo sobre as partes. Isso é uma característica, como diz aí o Bobbio, uma característica ou uma concepção orgânica. A concepção individualista, ela vai custar avançar, porque ela vai ser considerada pelos pensadores, ali a partir do século XVIII, e vai haver uma querela ou uma divergência sobre esta concepção. A concepção individualista, ela vai ser considerada como fomentadora de desuniões, de discórdias, de ruptura da ordem constituída. Mas mesmo com essas divergências, claro que as partes vão aos poucos se sobrepondo. Nós vamos ter, né, as normas muito mais ligadas e muito mais olhando para as partes do que essas normas olhando para o todo. Apesar de que, como nós vamos ver ao longo das aulas de hoje, ou da aula de hoje, existe também uma norma que tem esse caráter universal, que tem, não é, e que abarca a sociedade, pelo menos aqui a gente tem conhecimento, essa sociedade mais planetária. Com a primazia do individual sobre o coletivo, aliada ao contexto da estruturação do Estado laico e em bases racionais, a garantia dos direitos passa a anteceder, neste caso, os deveres. Porque os nossos paradigmas, ou o que vai definir o que é certo e o que é errado, e que deve entrar na nossa consciência, é a norma escrita, ou o modelo legislativo que define o que é certo e o que é errado, codifica isso, coloca em códigos, e ele passa a ser o nosso espelho, o nosso paradigma, especialmente numa sociedade que cada vez mais racionaliza as suas relações. Diz Bobbio, essa inversão se expressa ainda na relação entre o indivíduo e o Estado, na qual se inverte também a relação clássica entre o direito e o dever. No que diz respeito aos indivíduos, vem de agora em diante os direitos, e depois, neste caso, os deveres, já que, como a racionalidade, como eu falei para vocês, avança, e o que vale é o que está escrito, portanto, o código passa a iluminar a consciência, primeiro vem os direitos, para depois vir os deveres. E o Bobbio lembra que, no que se concerne ao Estado, antes os deveres e depois o direito. Na trajetória histórica, em relação à conquista dos direitos do homem, de acordo com Bobbio, é possível identificar algumas etapas, e nós vamos ver essas etapas. Primeira etapa, basicamente são 4 etapas que Bobbio identifica. Primeira etapa, trata-se do processo de constitucionalização dos direitos, a partir das declarações do século XVIII, nós já vimos essas declarações, quando eles passam a ser inseridos nas constituições nacionais. E isso, Bobbio revela que transformou uma aspiração ideal secular em um verdadeiro e próprio direito, em um direito público, subjetivo, ainda que no restrito âmbito de uma nação. Então, a partir do século XVIII, nós vamos ter ali nas constituições direitos que vão ser, neste caso, ampliados ou vistos de uma forma diferenciada. Segunda etapa, caracterizada pela progressiva extensão e reconhecimento dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, com ressalva de que esses direitos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, não é? A partir da Revolução Francesa, nós vamos ter a instauração, por exemplo, de um Código Civil. Esse Código Civil legitima as partes, dá direitos
a essas partes que, em tese, não tinham direito segundo a concepção orgânica clássica ou orgânica do passado. Também vão aparecer os direitos políticos e os direitos sociais. Isso é de uma hora para outra, de repente, no século XVIII, já se resolve, já se colocam esses direitos nas cartas constitucionais? Não. Né? Lembremos especialmente que os direitos sociais, eles são frutos de muita luta, de muita reivindicação, de muita conquista. Aos poucos, a partir dos processos de mobilização da sociedade, os anseios da sociedade que reivindicava, em parte, esses anseios vão fazendo parte, não é, das cartas constitucionais e, especialmente, a comunidade, a classe trabalhadora, ela vai tendo direito, ou vai conseguindo esses direitos às muitas penas, não é? Depois de muito embate político, depois, inclusive, de mortes, depois que também os partidos que representavam essas classes trabalhadoras puderam entrar no jogo da política e participar desse jogo, as leis, elas começaram a surgir. A apresentação dessas categorias de direito, que se tornou clássica, vai ser caracterizada da seguinte maneira. Direitos civis constituem o direito, né, do corpo, e esse direito é de ir e de vir. Os direitos políticos, eles vão se relacionar com a livre expressão de pensamento, práticas políticas, religiosas, enfim, a liberdade de decidir sobre a própria vida. E os direitos sociais, que dizem respeito às necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, entre outras coisas. As três categorias precisam coexistir para que os direitos sejam plenos e a sua articulação garanta, neste caso, o exercício da cidadania. Aí vem a terceira etapa, depois de conquistar aqueles direitos, e aí já, né, explicado o que é cada um daquele direito, vem a terceira etapa, que é a chamada universalização dos direitos. A transposição da proteção do sujeito do sistema interno para o sistema internacional, um sujeito de direito internacional com a possibilidade de exigir justiça numa instância superior à do próprio Estado. Então, são criados os tribunais internacionais em que cidadãos, seja da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Brasil, se virem seus direitos serem ali feridos, eles podem recorrer a esses tribunais internacionais. Então, de repente, o direito, ele se universaliza, não é? Ele fica um direito mais amplo. Qual o ponto de partida para a criação desse direito internacional? O ponto de partida é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. A partir dali, a gente pôde enxergar que nós somos gente perante, digamos assim, a sociedade internacional. O autor acena ainda para uma quarta etapa, a qual ele denomina especificações dos direitos ou os direitos particulares. Aí vem o direito das mulheres, das crianças, dos idosos, dos enfermos, dos deficientes, dos doentes mentais e etc. Né? Para ele, a expressão direitos do homem já não é suficiente, é demasiadamente genérica, especialmente quando, inclusive, a gente, aqui no Brasil, nós incluímos o direito à proteção dos animais, o direito, né, aos seres vivos, a própria floresta, né, que tem que ter, neste caso, direito. Diz Bobbio, mais uma ulterior, ou seja, posterior, especificação tornou-se pretensões justificadas com base na consideração de exigências específicas de proteção, seja em relação ao sexo, em relação às várias fases da vida, seja em relação às condições normais ou excepcionais da existência humana. Daí, esta quarta etapa, que é uma etapa muito recente,
que a gente ainda está, neste caso, criando norma para ampliar essa especificação do direito. A terceira e a quarta etapas corresponderiam, portanto, ao reconhecimento dos direitos humanos e seus desdobramentos nas especificações a partir das categorias de gênero, fase da vida, condições de existência humana, e eu colocaria ainda, não só os direitos humanos, colocaria os direitos dos seres vivos, né, que é um outro componente que está aí chegando no mundo da norma. À medida que as pretensões aumentam, a sua proteção torna-se cada vez mais difícil. Não é fácil operar o direito nesta amplitude, né? Com essas matizes, não é assim tão simples. Os direitos sociais são mais difíceis de proteger do que os direitos de liberdade. Ali existem muitos interesses, divergentes, inclusive. Há quem, hoje, no Brasil, há quem queira que os índios sejam protegidos, há quem queira que não, que os índios devem ser integrados, que sua terra deve ser invadida mesmo, né? Ela deve ser ocupada por madeireiros, por plantadores de soja, etc. e etc. Também a proteção internacional, ela é mais difícil do que a proteção no interior do próprio Estado. Você se sentir ameaçado no seu país e recorrer internacionalmente, isso não é um negócio, digamos assim, simples, como também não é um negócio para qualquer ser vivente que tem as condições, por exemplo, que nós temos. Imagine aqui um de nós recorrendo ao direito internacional. Não estou dizendo que nós não merecemos crédito, mas nós sabemos quão dificuldades vão acontecer quando um de nós solicitar esta proteção, neste caso internacional. Para a efetivação dos direitos sociais, é necessária a intervenção direta do Estado. Por isso, são denominados também direitos de prestação. Exatamente porque vão exigir, diferentemente dos direitos de liberdade, que o Estado intervenha com providências adequadas, porque esses direitos não são conquistados imediatamente, eles não são realizados imediatamente, daí a necessidade da intervenção do Estado, inclusive para que o direito ele possa valer na prática, para que ele possa, neste caso, ocorrer. Isto é, a etapa de constitucionalização, ela não vai ser suficiente para garantir o direito. Não basta o direito estar no papel. Não basta dizer que os idosos estão protegidos. Não basta dizer, por exemplo, que há uma lei que protege a pessoa com deficiência. Não basta dizer isso. Não é? Faz necessário todo um processo de regulamentação e de implementação de políticas públicas. Não é? Se é obrigado a fazer calçadas com acessibilidade, quem deve fiscalizar e quem deve, inclusive, prover as calçadas com acessibilidade, especialmente em ruas públicas, é o próprio poder público. É aí que entra, entre outras coisas, o seu processo de intervenção, para fazer valer o direito que já está consagrado, legitimado nas nossas normas, nas nossas cartas constitucionais. Pode-se também acrescentar que, enquanto os direitos individuais se inspiram no valor primário da liberdade, os direitos sociais, eles se inspiram no valor primário da igualdade. Então, todos os deficientes devem ter acesso a essa política pública que os inclui. Então, o valor primário aí é a igualdade. São direitos que tendem, senão, a eliminar, a corrigir, por exemplo, desigualdades que nascem das condições de partida, econômica, social, mas também parte, como eu falei aqui, dos deficientes, das condições naturais de inferioridade física. Pensemos nas leis já em vigor em todos os países democráticos em favor dos
deficientes que precisam, né, repetindo e reafirmando que precisam ser implementadas, que precisam ser, neste caso, cumpridas. Os direitos sociais, eles são característicos do século XX, e a mobilização em torno desses direitos tornou-se mais evidente depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o reconhecimento e a afirmação dos direitos sociais encontram-se atrelados à concepção contemporânea de direitos humanos, reconstruída neste momento como reação às atrocidades e aos horrores da guerra. Então, os legados que as guerras foram deixando para nós foram também esses. Ou seja, você tem uma condição tão subhumana na guerra, uma invasão à condição humana, à vida humana, que é necessário, posteriormente a esses processos beligerantes, são necessárias leis ou declarações que têm que firmar o direito à vida, o direito humano. O marco da reconstrução do significado dos direitos humanos, e aí é como se fosse uma luz, e eu coloquei essas luzes aí para representar isso, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Nós já falamos aqui, né, nesta aula de hoje, e o texto, mais uma vez, coloca essa declaração como, não é, esse símbolo, ou esse ponto de partida, ou essa luz para que a gente seja visto como gente, não é? A nova concepção é caracterizada pelos ideais de universalidade, de indivisibilidade desses direitos. Como isso, não é, pode ocorrer? A universalidade, porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. Ou seja, somos gente e temos direito a ser gente em qualquer lugar do mundo. Está aí, não é, esta universalidade do direito. E a indivisibilidade, porque a garantia dos direitos civis e políticos são, ou né, já que a garantia é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também são. Por isso que a autora do texto fala que eles são indivisíveis. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais. Piovesan, citado aqui pela autora, diz que consagra-se desse modo a visão integral dos direitos humanos, que, inclusive, nos serve para a gente enxergar o que realmente são os direitos humanos. Portanto, será num período pós-Segunda Guerra Mundial que os estados passarão a se debruçar sobre questões culturais, porque as questões culturais, elas são humanas, né? E passarão a atuar cada vez mais efetivamente, quer pela regulamentação das questões de cultura, quer pela criação de oportunidades culturais, ou ainda por meio de construção de espaços culturais. A partir dali, a cultura entra também para ser alvo de debate, para ser alvo de escuta, e para dizer, olha, aqui também existe direito, ou seja, aqui na cultura, ou a cultura é algo que também tende, né, já que nós estamos ali depois da Segunda Guerra Mundial, tende a ser algo com direito. É importante lembrar que há registros bastante antigos da relação entre cultura e política. Porém, as análises históricas indicam que essas relações se intensificaram com o advento do capitalismo e da sociedade
burguesa, especialmente do século XIX, quando, não é, os europeus começaram a propor um conceito de cultura que privilegiava a sociedade deles, quando eles diziam que quem tem cultura, e a gente viu isso, né, nos textos anteriores, são as pessoas que estudam, que têm livros, que têm teatros, e os outros, eles são bárbaros, porque eles não tiveram acesso a esses equipamentos de informação e de formação cultural. No mundo ocidental moderno, o Estado passa a se ocupar efetivamente dos negócios da cultura, entre aspas, aí, né, ao longo do século XX, quando as constituições abriram um título especial para a ordem econômica, social, educação, e aí incluíram um tema dentro das constituições, que foi o tema da cultura. No entanto, as constituições da primeira metade do século XX referiam-se à cultura de modo muito vago e sintético, na maioria das vezes assegurando como forma de direito individual o direito à livre manifestação do pensamento, os direitos autorais e os direitos à invenção. Aí não se tinha um debate sobre a complexidade do que é a cultura e o direito, né, de ter a cultura. Na segunda metade do século em diante, do século XX, né, estamos falando dele, as constituições alargaram os horizontes da proteção da cultura, surgindo daí a ideia de direitos culturais como direitos fundamentais do homem, cuja matriz vai estar lá na Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 27. O que é que diz esse artigo 27, né? Para ficar claro, né, essa chegada da cultura no âmbito do direito. Toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de gozar das artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que dele resultam. E toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais que lhe correspondem por razão das produções científicas, literárias ou artísticas de que seja autor. Então, esse é o start. Essa é a luz, né? Já que eu disse que aquela declaração é uma luz, que ela vai espelhar essa ampliação e essa conquista de direitos, nesta luz está ali colocado, como a gente está vendo aí, neste, não é, artigo 27 da declaração, o direito que todos têm livremente de ter uma vida cultural. E, claro, certo, a proteção, inclusive, dos interesses das pessoas, e aí vem os interesses das produções científicas, do fazer literário, artístico, etc., etc. Indissociável do processo de institucionalização da cultura, cujo principal expoente talvez seja a criação dos Ministérios da Cultura, está a formação e consolidação das indústrias culturais. Também a regulamentação delas caberá aos Estados nacionais, submetidos, inclusive, a acordos internacionais. Nas últimas 3 décadas do século XX, o tema cultura foi despontando como elemento revitalizador do pensamento nas ciências humanas, no sentido de interpretar as novas configurações políticas, econômicas, bem como as práticas sociais. E, claro, que isso é resultado da força que tem a ciência da antropologia dentro das academias, que passam a forjar este debate sobre a cultura e da importância que vai ter a cultura com o sistema político vigente. No nosso país, no nosso Brasil, especialmente, porque nesses últimos 30 anos do século XX, nós vivemos o processo de redemocratização, nós elaboramos uma nova Constituição, e aquele debate foi tão efervescente que, né, não deixou de fora o direito que os povos têm, que os povos do Brasil têm,
à cultura. No Brasil, a cultura figurará nos textos constitucionais a partir de 34, em capítulo dedicado à educação e cultura, cujas disposições referem-se à proteção das ciências, das artes e da cultura em geral. Mas é em 88, como eu falei para vocês, que a Constituição fala pela primeira vez em direitos culturais. E a partir dali, esse debate, como eu disse para vocês, ele passa a ser um debate mais presente na sociedade brasileira, especialmente na academia, né? Que é quem mais consegue fazer esse debate com mais complexidade, trazer este tema que é tão importante para o cotidiano. O artigo 215 da nossa Constituição estabelece os direitos culturais na categoria de direitos humanos fundamentais, dispondo que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Isso é um direito. Um direito que nós estamos esperando até hoje, né? Quando a Constituição diz o Estado, está falando para todos os entes, seja os estados, com os seus governos estaduais, seja os mais de 5 mil municípios, com os seus governos municipais. O que a gente vê em município é pouca ou quase nenhuma política cultural. Quase nenhuma. E quando a gente começa a tratar com os gestores sobre política cultural, quando a gente faz uma pergunta, inclusive, aos candidatos que pretendem, inclusive, ocupar esses espaços, eles reduzem a cultura a, por exemplo, um espaço de oficina de artesão, ou então ao carnaval, à festa de São João, à festa de Ano Novo, porque a visão ela é muito limitada. Ela não consegue compreender a cultura em seu conceito, neste caso, amplo. A maioria dos nossos municípios, por exemplo, não tem um espaço de vergonha para poder arquivar a história da cidade. Quantos documentos não são, neste caso, perdidos, porque não existe um espaço adequado, nem existe guarda, neste caso, desses documentos e as histórias que a própria população tem direito a ter a história, não consegue saber porque não existe guarda. Eu, como historiador, já passei por várias dificuldades. Aqui em Petrolina, que se diz uma cidade, neste caso, avançada e desenvolvida, e que não tem, por exemplo, uma política de arquivo. Vários dos meus alunos lá da UPE, do campus Petrolina, querem fazer monografias, querem contar a história da cidade, têm o interesse de contar a história da cidade, mas esbarram nesta dificuldade de ter uma cidade tão pobre quando se trata, por exemplo, de história. Eu mesmo conheço mais a história da cidade pelos jornais de Recife do que pelas informações daqui. E por que não conheço pelas informações daqui? Porque, por falta de política cultural, nós não temos guardados em bons ambientes, acondicionados e preservados os nossos documentos que marcam, por exemplo, a nossa história. E sei que se tiver alguém aqui de outro município, a história é a mesma. Vale ressaltar que Moisés, isso é verdade. Já tive um dia pesquisando sobre isso, é uma dificuldade enorme, enorme mesmo, as políticas de valorização guardar a história da cidade, né? E não tem nada. Você, Lagoa Grande, Santa Maria, ninguém nunca nem escreveu sobre a história daquela cidade pela dificuldade de encontrar os arquivos, coisas que precisam ser guardadas e ninguém tem. Minha cidade, por exemplo, é uma cidade que tem uma história linda, mas não tem nada. Um museu sequer não tem, nem um quartinho guardado com a sua história não tem, quanto mais um museu.
E muita gente interessada, né? Porque você poderia até dizer, não, porque ninguém contou, porque ninguém se interessou. Você tem muita gente com interesse, só que não tem a outra parte. Que a outra parte é a parte da política pública que preserva e que destina espaço para que a própria história, neste caso, seja contada. Infelizmente, não é o artigo 215 da Constituição, infelizmente, ele não é cumprido. Veja o que diz aí, não é? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Como é que a gente pode difundir e valorizar se a gente não conhece e se a gente não tem acesso para conhecer? Porque não existe, nesse caso, políticas. No cenário político nacional recente, é possível perceber a seguinte periodização, né, nos debates sobre os direitos e da justiça social. Primeiro, direitos humanos e políticos, isso aconteceu ao final do regime militar, no Brasil, né? Direitos sociais no período da transição para a democracia, especialmente na fase da Constituinte, e os direitos culturais, aliados aos temas da justiça e da equidade social. Isso no final dos anos de 90 e agora nos primeiros anos, e ainda, porque eu estou discutindo aqui isso hoje, né, estamos discutindo ainda neste século XXI os direitos culturais e esta necessidade da gente não esquecer isso como ponto de pauta, né, de toda e qualquer, neste caso, discussão. O autor Gon vai dizer o seguinte: o campo dos direitos culturais abrangem temas, questões e problemáticas relacionadas a múltiplas dimensões do ser humano, tais como gênero, raça, etnia, religião, faixas etárias, nacionalidades. Abrange também o produto e a obra produzida por esses seres humanos, em suas relações sociais, tais como as formas e os meios de comunicação, em que a linguagem tem sentidos e significados peculiares, segundo as dimensões anteriormente citadas. Expressões artísticas, manifestações culturais e folclóricas locais, regionais e nacionais, práticas de ensino e aprendizagem, esporte e lazer. Olha aí o que cabe dentro da cultura. E, se cabe dentro da cultura, imaginem uma política cultural abrangendo esses aspectos que estão colocados aí nesse slide. É a nossa vida que está, neste caso, em jogo, em função, não é, dos interesses daqueles que não querem prestar atenção na nossa vida, que não querem prestar atenção no nosso cotidiano, que é feito, não é, por gênero, por raça, por etnia, por religião, por faixa etária, por regionalidade, por expressões, por linguagem, pelo folclore, né, pelas práticas de aprendizagem, pelo esporte, né, pelo lazer, por todos esses elementos que fazem parte da cultura. Veja, o campo dos direitos culturais, continua Gon, penetra também no modo e estilo de vida cotidiana, trabalhar, comer, vestir, habitar, cuidar da saúde do corpo, cuidar da saúde da mente, o relacionamento com amigos, colegas de trabalho, parentes, vizinhos e a comunidade próxima. Assim também a cultura está nos valores, na forma de pensar e agir, nas concepções de mundo que os seres humanos têm elaborado ao longo dos séculos e milênios, como, por exemplo, concepção de tempo e espaço, valores aspirados como valores universais de igualdade, liberdade, fraternidade, solidariedade e outros tantos valores que nós temos ali no nosso cotidiano. Ainda completando esse rol do que é a cultura, hábitos e comportamentos também relacionam-se diretamente com os direitos culturais, pois o respeito à natureza, ao acervo e patrimônio arquitetônico e artístico-cultural da humanidade, aos símbolos, signos e códigos culturais de uma nação, os cultos, as crenças que são construídas pelos antepassados, dentre outras formas práticas de direito e deveres que são orientados por matrizes com enraizamento cultural.
Portanto, esse caldo, ou esse, vamos dizer assim, esse caldeirão cabe tanta coisa, não é? Então, montar uma política cultural é encarar a vida da comunidade com seriedade, porque toda a vida da comunidade vai estar ali presente, né, na política cultural. E já que a gente está falando de política cultural, esse segundo subtítulo do texto trata de política cultural e, inclusive, vão aparecer aqui elementos que são contraditórios, mas eles se completam. É interessante essa contradição que a autora coloca aqui nesse texto, uma articulação entre coisas distintas. Veja, a definição do conceito de política cultural envolve ambiguidades, pois pretende reunir num único conceito coisas que poderiam estar em oposição. Se a gente diz que a cultura é a vida, que a vida estamos livres, que somos livres, e aí vou repetir aqui, Feijó, né? Se a cultura é liberdade e política é organização, no caso a administração, como entendermos uma junto com a outra? Porque aí tem um elemento de contradição. Porque quando você administra, você organiza, você tende a retirar parte da liberdade. E se a cultura é liberdade, então isso iria ter choque no mundo real ou na prática. Mas o que diz os autores citados e a própria autora do texto sobre essa temática? Continua Feijó. Não se pode confundir cultura a serviço da política com política a serviço da cultura. Da mesma forma que pode existir política para a proibição, o cerceamento, o direcionamento, a imposição, também pode existir a organização para o incentivo, para a criação, para o esclarecimento, enfim, para uma elaboração cultural que supere a própria política que lhe deu origem. Então, não é contraditório, é um tema da contradição, mas a política pode servir a. Isso é o primeiro elemento. Não a cultura servir à política. É o contrário. E quando a política serve à cultura, ela não serve para cercear. Ou ela não vai servir para atender interesses empresariais, interesses familiares, interesses grupais. Ela não vai poder, né, ser tratada desta forma. Portanto, o que seria uma política cultural? Uma articulação entre coisas distintas, serviria tanto para o controle da cultura, e aí todo cuidado com esse controle da cultura, colocar isso sempre entre aspas, como para a democratização da cultura. Política cultural refere-se, então, à ação de organização da cultura, seja por parte do Estado, em seus diferentes níveis, ou de particulares. Instituições públicas ou privadas, empresas, organizações não governamentais. Então, a política cultural, perceba que ele tem esse viés de organização da cultura. Não para proibir a cultura, mas para cada vez mais valorizar, incentivar e fazer com que ela seja isso que ela é, que é o elemento do cotidiano da sociedade. Pode ser feita por órgãos governamentais ou não, né? Como está dito aí no texto. Uma interpretação corrente, porém limitada desse conceito, é que a que considera como política cultural somente as ações organizadas em torno de questões artísticas, arte plástica, música, teatro, museus. Eu disse nesse instante aqui para vocês, né? Pensa em cultura, aí você pensa no São João, você pensa na quadrilha do São João. Você pensa em cultura, você pensa na oficina do artesão. Então, aí, o conceito de cultura está limitado ou a determinado tipo de manifestação, ou a determinado tipo, de evento que tem massa, evento de massa, ou as obras, de criação artística de um artista, outro, não é? O autor diz, a cultura envolve níveis muito mais complexos, que eu diria que vão muito mais além do que a cultura popular e do que, neste caso, a indústria cultural.
apesar de que é um tema que nós vamos tratar nesse texto, que a autora traz nesse texto, que é esse tema desta relação do mercado com a cultura e, muitas vezes, desta relação inescrupulosa do mercado com o ente político ou com o ente público na, entre aspas, promoção da cultura, que é um tema, não é, bastante polêmico e que não é, envolve aí uma série de discussões em qualquer lugar onde nós vamos, esse tema, não é, ele é um tema recorrente, especialmente quando o poder público promove, por exemplo, festas de fim de ano, carnaval, festas juninas, isso, né, é um debate, né, de estremecer qualquer relação em termos de análise, compreensão e explicação da temática. Política cultural constitui uma ciência da organização das estruturas culturais. E, nesse sentido, é entendida habitualmente como programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Aí um outro conceito, né, de política cultural. Sempre com o detalhe da intervenção, e peguem essa palavra com muita tranquilidade, não é, colocando ela entre aspas, porque é uma intervenção no sentido de promover o desenvolvimento, no sentido de valorizar, não é no sentido de coibir ou, como acontece atualmente, mercantilizar os bens simbólicos culturais que nós temos. Né? Um ponto parece ser consensual. O conceito possui caráter de ação, de intervenção social, ainda, como nós já vimos, não exclusivamente por parte do Estado. Né? As comunidades podem ter política de intervenção, as associações, sindicatos, instituições, empresas privadas, todas elas podem intervir neste sentido de valorizar. Sobre esse entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como um conjunto de iniciativas tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsáveis. Essas intervenções assumem a forma de normas jurídicas, no caso do Estado, ou procedimentos tipificados em relação aos demais agentes, que regem as relações entre os diversos sujeitos e objetos culturais. Ainda, intervenções diretas de ação cultural no processo cultural propriamente dito, construção de centros de cultura, apoio às manifestações culturais específicas. Também, como ciência da organização das estruturas culturais. A política cultural tem como objetivo o estudo dos diferentes modos de produção e agenciamento dessas iniciativas, bem como a compreensão de suas significações nos diferentes contextos sociais em que se apresenta. Não tem como separar a política cultural, visto que eu grifei aí no slide, nesse final do slide, do estudo, da compreensão, da pesquisa, para saber o que realmente é e como, não é, se intervém. Muitas das ações, ou algumas das ações, que às vezes têm até boa intenção, terminam prejudicando a memória, terminam prejudicando a história, terminam, inclusive, por apagar hábitos e elementos da própria cultura tradicional e local. É por isso que, não é, como ciência da organização, ela precisa ter esse componente da compreensão. Sobre, não é, a crítica ou a análise crítica, um pouco nesta linha que nós estamos levando,
a análise crítica do processo de institucionalização da cultura e a administração das políticas culturais. A autora recorre a Horkheim e Adorno, são pensadores da Escola de Frankfurt. Eles vão ter trabalhos para a compreensão da cultura, especialmente a indústria cultural, porque eles vão, né, ir dando ciência ou criando conceito sobre isso. E também sobre a cultura que deve ou não ser administrada, deve ou não ter política cultural a partir dos agentes políticos ou dos entes políticos que, em tese, estão ali responsáveis, segundo a nossa Constituição, para a promoção da cultura. Então, nós vamos ver aqui nesta parte do texto algumas citações de Theodor Adorno. Essas citações, algumas delas estão em espanhol, eu traduzi aqui no slide, mas é fácil fazer essa tradução, é só vocês copiarem e levarem para o navegador, e essa tradução ela é bastante rápida. Veja, evidentemente que os estudos sobre cultura e economia não se iniciam em 47, quando esses autores começam a pesquisar e publicar as suas reflexões. As interpretações anteriores tendiam a considerar a cultura como uma esfera cindida da economia, como um espaço de refúgio ou de contestação para os problemas da vida moderna. Apesar de que, né, com as reflexões que foram ocorrendo a partir da década de 50, a cultura, esse espectro, ou esse olhar para a cultura, ele foi sendo diferenciado e foi abarcando outros matizes da sociedade. Muitos vão ver nas transformações do modo de produção de bens culturais, cada vez menos artesanal e mais técnico industrial, a possibilidade de, por meio da produção em larga escala, atingir um número maior de pessoas e, assim, democratizar a cultura. Quando eu vi esse slide, eu lembrei, não sei se vocês estudaram e compraram ou ganharam do governo os cadernos, que a capa do caderno, por exemplo, tinha a reprodução dos quadros de Monet, tinha a Mona Lisa. Já pensou? Olha, a Mona Lisa, quem vai lá na Europa deve pagar um absurdo para ir ter o privilégio de ter contato com a Mona Lisa. Mas, em função, em tese, ou com o objetivo de democratizar a cultura, de repente, a Mona Lisa estava lá na capa do caderno. E aí, nós, alunos, tendo acesso aos bens culturais, e a cultura, neste caso, sendo democratizada, alguns entenderam e tenderam a fazer isso, entenderam que poderia democratizar a cultura por essas vias, não é? E que nós sabemos que não democratiza, não é esse o conceito de democracia da cultura. É nesse contexto que surge, a expressão cultura de massas, que tentava transmitir a ideia de uma cultura surgida, não é, das massas. Ora, é em particular contra esse argumento que se destina o ensaio de Adorno e Horkheim. Uma coisa é a cultura das massas, uma outra coisa é a cultura para as massas. Essa cultura que vem sendo imposta de cima para baixo. Ou eu transformo os bens simbólicos numa mercadoria e, como o mercado, o interesse dele é lucrar, é vender, eu passo a colocar no mercado esses bens simbólicos, como eu dei um exemplo aqui, em capas de caderno que serão consumidos, comprados, seja por governos ou seja por pessoas que vão nas papelarias comprar os seus cadernos. Para desvelar essa argumentação, eles cunharam ou inventaram, se é que a gente pode usar a palavra inventar, o conceito de indústria cultural e demonstram, ao contrário do que pretendiam
os advogados desses bens simbólicos vendidos, os advogados da coisa, trata-se da imposição da lógica econômica à cultura. Isto é, o modo de produção industrial, pautado no modelo fordista, passava a ser aplicado a produtos simbólicos, e isso resultava numa nova forma de organização do capital. Como eu disse para vocês, como nada escapa ao mercado, os bens simbólicos, os bens culturais passaram a também fazer parte dessa lógica mercantil. E aí, não é, por trás desta, entre aspas, promoção da cultura ou, entre aspas, democratização da cultura, está o interesse, neste caso, do mercado. E aí, não é? No carnaval, por exemplo, nós vemos as indústrias de birita, não é, promovendo o carnaval, né? Promovendo o carnaval. E aí vem algumas citações em espanhol, algumas delas eu, como eu disse para vocês, eu traduzi, né? Então, Adorno refere-se a essa concepção como um conceito ingênuo de cultura, que, para seus defensores, certamente provocaria estranheza pensar a cultura como algo administrável. Diz Adorno, a cultura seria a manifestação da essência humana pura, sem consideração das unidades funcionais da sociedade. No entanto, surgiria daí um paradoxo. Por um lado, quanto mais se fizer pela cultura, pior para ela, pois isto significaria subordiná-la, classificá-la, submetê-la a uma lógica que é exterior a ela. Por outro lado, né, como diz aí o próprio Adorno, né, pero se abandona a si mesma, não só fica ameaçado todo o cultural, como se perde a possibilidade de exercer com efeito, senão a perda da própria existência. Quando eu li esse slide, eu sempre lembro de alguns fatos que acontecem conosco no nosso cotidiano, né? Essa coisa do subordinar, classificar e submeter a uma lógica, por exemplo, de mercado. Eu lembro que fizeram um carnaval aqui em Petrolina um ano, eu, inclusive, escrevi um texto para fazer uma crítica, que fecharam ali a 21 de setembro e, poxa, eu tinha comprado a minha cerveja na promoção, lá no supermercado, tinha botado para gelar, tinha comprado uma bolsinha para levar a minha cerveja para o carnaval, porque carnaval é alegria, é espontaneidade, né? É aquela liberdade que a gente tem de se encontrar com os amigos, de beber, de conversar, né? É a coisa livre. Quando eu chego lá, tudo fechado, aqui não pode entrar com o cooler, né? Deixa meu cooler passar. Acho que alguém até colocou essa frase naquele carnaval. Então, ninguém passava com cooler, ninguém passava entrando com a garrafa de cerveja, com a latinha de cerveja. Ou seja, que cultura é essa, né? Que promoção de cultura é essa, submetida a essa lógica do mercado? Tirou, né, neste caso, o brilho de uma festa tão espontânea, e foi terrível, né? Quando nós chegamos lá e aquele negócio tudo fechado. Não, mas isso é em nome da PPP, da parceria público-privada. É o que o mercado faz. Ou seja, veja que tipo de promoção à cultura, não é? Qual o tipo de promoção de cultura, neste caso, que nós tivemos naquele carnaval, né? Que eu achei terrível e, claro, fiz a crítica porque não tinha como não fazer. Né? Como é que pode acontecer desta forma, né? Ou seja, descaracterizar algo que é tão espontâneo. Aliás, as nossas manifestações espontâneas vêm sendo todas engessadas, todas descaracterizadas, infelizmente, né? Desde a festa junina, desde carnaval, né? Até festa de final de ano, essas festas elas vêm sendo, infelizmente, descaracterizadas em nome de, não é,
um mercado. Sobre isso, eu passei lá na UPS, a questão de cultura, eu passei uns 10 anos fazendo uma viagem com os alunos para o Festival do Chachado. E por que que eu levava os alunos para o Festival do Chachado lá em Serra Talhada? Porque lá, a lógica dos organizadores não era fazer um festival para premiar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Todas os grupos de chachado que iam para lá recebiam a ajuda. E não tinha esse negócio de, não é, ver quem ganhava. Então, a festa ficava muito espontânea, as apresentações muito espontâneas, sem a estilização, né? Sem a modificação do que é realmente a dança do chachado. E aquilo, né, sempre me encantava e me animava, inclusive, para todos os anos, organizar uma viagem, levar os alunos para ver uma manifestação bem típica. E dizia para os alunos, olha, o negócio lá é simples. Lá não tem esse negócio, né? Porque às vezes no hotel os alunos começavam a se vestir, a botar um salto alto, a botar batom de gente. Nós vamos para uma festa simples. Uma festa que é pura manifestação popular. Vocês não vão chique, porque lá a gente vai encontrar só gente simples e vamos ver uma festa bastante simples, mas muito rica de cultura. Né? Porém, infelizmente, né, em função desta relação, nós estamos perdendo muito, né, com esses modos operantes de se fazer política cultural. O autor, não é? O Adorno, né, que a citação está em espanhol, né? Sua postura é bastante clara quanto a essa questão. Aí está a tradução aí do lado. Nem devemos aceitar sem crítica o conceito ingênuo de cultura, há muito atravessado por suas próprias ideias de negociação. Nem, né, negado conservadoramente, nem devemos permanecer com o que lhe acontece no momento de sua organização integral. Adorno desenvolve análise sobre o processo de burocratização ocorrido na sociedade moderna. Um dos principais problemas identificados é o dos critérios gerais das normas administrativas que não observam as especificidades das coisas, dos bens simbólicos a serem administrados. Pelo contrário, muitas vezes, como eu falei para vocês, tendem a apagar esses bens simbólicos. Não se trata de negar a administração da cultura, mas de observar que não se pode fazê-lo com normas gerais de administração tendentes à homogeneização, isto é, não importa o que será administrado, os princípios serão sempre os mesmos. Para Adorno, a administração da cultura deve ser exercida por pessoas especializadas e deve-se estar atentos aos argumentos aparentemente democráticos de dar ao povo o que ele quer. Então, no São João, eu vou dar funk ao povo, porque o povo escuta funk. Então, eu vou contratar a banda de funk. O povo gosta de Wesley Safadão. Então, eu pago 500 mil reais, porque o povo quer ouvir o Wesley Safadão. Bem como, né, terminando aí o slide, bem como aos jogos de interesses políticos e, como bem estou colocando aqui, mercadológico. Esse slide está em espanhol, mas eu fiz a tradução dele, para a gente não ficar complicado tentando entender. A tradução é o seguinte: uma política cultural socialmente não ingênua deve olhar para o fundo desse conjunto complexo sem temer a advertência das maiorias. Sem dúvida, não é possível eliminar, por meio de uma simples política cultural, a contradição entre a ordem democrática e a consciência existente, de fato, naqueles que são retidos em consequência das condições materiais e mantidos para a minoria de idade. Mas a democracia concede, contudo, alguma equalização graças à representação para que, em suma, os especialistas também devem legitimidade para a administração de assuntos culturais. Os especialistas, eles permitem impedir manobras que servem à barbárie,
graças à sua corrosão de pensamentos, de qualidade objetiva, através do apelo malfadado ao volonté de tous, né, ao volume de coisas. As palavras de Walter Benjamin sobre o crítico, né, que tem para defender os interesses do público contra o público, o Benjamin diz, né, são aplicáveis à política cultural, ou seja, os interesses do público têm que ser a favor do público, não contra o público. E os especialistas em cultura, se não é colocados e contratados ou indicados para exercer esta função, eles também devem estar a serviço do público. No entanto, vamos encontrar pessoas qualificadas para essas atividades, senão entre aqueles ligados ao mundo da cultura. Adorno salienta a especificidade da formação cultural, que deve ser mediada por especialistas e não por simples consumidores de produtos culturais. É o especialista que possui autoridade para atuar no meio cultural. E essa autoridade deveria originar-se não de seu prestígio político, não de sua posição social, mas de seus conhecimentos, não é? E da sua área, neste caso, de formação. Em relação à administração da cultura e os especialistas da área numa sociedade cada vez mais dominada pelo mercado, tornou-se mais do que uma necessidade, uma virtude, né, se é o caso, para que haja ainda uma brecha contra a dominação do mercado. Fica a esperança de que o especialista, valendo-se dos meios da administração e das instituições, possa fazer algo mais pela cultura do que abandonar, neste caso, a cultura à própria sorte. Espero, né, apesar de que eu reconheço que é muito difícil, porque é raro você encontrar nos municípios, especialmente de médio e de pequeno porte, pessoas especializadas, secretarias especializadas para tratar da cultura. Geralmente a cultura está com esporte, geralmente a cultura está com educação, e quando muitas vezes ela está unida, pouca atenção ela recebe. E quando recebe, a gente sabe como não se encontra. Inclusive, é fato nos grandes municípios que esses grandes eventos que acontecem patrocinados pelo setor privado e promovidos pelo poder público, eles não estão no âmbito da Secretaria da Cultura, eles estão no âmbito, né, da Secretaria de Desenvolvimento, neste caso, econômico. Mas é uma luta, e uma luta que a gente tem que travar. Enquanto academia, a gente não pode, neste caso, deixar de tocar neste tema e dizer, não é, que a cultura, ela é um direito, e a gente tem que lutar, neste caso, por esse direito.